Pois bem, meu amigo, pois bem, minha amiga, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento das leis penais especiais. Neste nosso 8º encontro, trataremos das disposições procedimentais ou relativas à instrução criminal dispostas na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Amigão, amigona, no nosso último encontro, eu falei das disposições relativas à fase pré-processual, as disposições relativas à fase de investigação dos crimes dispostos na Lei de Drogas. No dia de hoje, nós estudaremos juntos os aspectos relativos à prática dos atos processuais, a fase processual. Temos algumas peculiaridades, algumas especificidades da Lei de Drogas e nós temos também algumas discussões. Então, começando pelo artigo 54. O artigo 54 traz uma outra especificidade. Se vocês fizerem a leitura do caput do artigo 54, vão perceber o seguinte: o Ministério Público terá o prazo de 10 dias para requerer o arquivamento do inquérito policial ou do auto de prisão em flagrante, terá o prazo de 10 dias para requerer a realização de novas diligências, caso as entenda necessárias, e poderá também, meus amigos, requerer, poderá também oferecer a denúncia. São 3 possibilidades. Eu e você, quando já estudamos a denúncia no Código de Processo Penal, nas nossas aulas de processo penal, eu mencionei a vocês que lá no Código de Processo Penal, o MP tem a mesma possibilidade. Então, a Lei de Drogas, no que tange às possibilidades, segue par e passo o disposto no Código de Processo Penal. Há alguma diferença? Pensando em termos lógicos, o legislador teria feito menção a esta possibilidade na Lei de Drogas, sabendo das disposições do Código de Processo Penal, se ele não quisesse impor alguma diferença? Por óbvio, ele não o faria. Então, o legislador fez menção a todas estas circunstâncias por uma única questão. Há uma especificidade no artigo 54. E aquele que está preparado, o senhor que já estudou muito processo penal, a senhora que tem o CPP na ponta da língua, sabem que a especificidade diz respeito ao prazo para o oferecimento da denúncia ou para a tomada destas possibilidades. Por quê? Quando nós estudamos o Código de Processo Penal, eu mencionei a vocês, o prazo, em tese, para o oferecimento da denúncia é de 5 dias quando o réu estiver preso e 15 dias quando o réu estiver solto. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Regra geral do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código de Processo Penal. Essa regra tá lá, meu brother. Essa regra tá lá, queridona, tá? A Lei de Drogas segue a mesma regra? Não. A Lei de Drogas não segue a mesma regra. Reparem no artigo 54. O prazo é de 10 dias, não havendo distinção entre a situação do réu de preso ou o status libertar do réu. Estando o réu preso, estando o réu solto, o prazo será de 10 dias nesta circunstância. Então, atentem ao seguinte. Nós temos uma peculiaridade na Lei de Drogas no que diz respeito ao prazo. Prazo, nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes. Prazo não tem, em tese, como você raciocinar sobre, olha, esse prazo é de tanto. Você tem que decorar. Então, vocês vão ter que decorar mais um prazo para o oferecimento da denúncia na Lei de Drogas, que é de 10 dias. Mas é fácil decorar esse prazo. Qual foi a formulinha utilizada por vocês
para decorarem o prazo do Código de Processo Penal. Aquela piadinha infame do horário que o promotor vai embora do fórum. Às 5h15 da tarde. 5h15 da tarde. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. É essa lembrança que os senhores devem ter na cabeça. E, para lembrar o prazo da lei de drogas, vocês pensem no meio termo. 5, 10, 15. Lá tem o 5 e o 15, o 10 está na lei de drogas, tá? Então é o meio termo, 10 dias na lei de drogas, independentemente do réu estar preso, independentemente do réu estar solto. Segunda informação que eu devo trazer aos senhores quanto ao procedimento. O artigo 55 da lei de drogas traz uma fase anterior ao recebimento da denúncia. Nós já trabalhamos isso, nós já estudamos isso exaustivamente. Eu mencionei a vocês, o processo penal tem início com o recebimento da denúncia. O juiz recebeu a denúncia, ele vai notificar o acusado para que este ofereça a resposta à acusação no prazo de 10 dias. 10 dias, artigo 396-A do Código de Processo Penal. Artigo 396-A do Código de Processo Penal. Na lei de drogas nós temos uma especificidade. Qual é a especificidade? O promotor oferece a denúncia no prazo de 10 dias. Antes do recebimento da denúncia a ser realizado pelo magistrado, ele vai notificar o acusado para que esse ofereça a defesa prévia no prazo de 10 dias. Então, a defesa prévia da lei de drogas é anterior ao recebimento. Reitero, ela é anterior ao recebimento da denúncia. Tranquilo? Defesa prévia no prazo de 10 dias. Só pincelando o que já lhes foi dito no decorrer do curso de processo penal. Eu mencionei a vocês, olha, a resposta à acusação prevista no 396-A do Código de Processo Penal é uma junção da defesa preliminar, que fala dos aspectos processuais, com a defesa prévia, que falava dos aspectos materiais. Então, ela é a junção dos dois, a resposta à acusação. Aqui na lei de drogas, antes do recebimento, o legislador fez menção à defesa prévia. A nomenclatura utilizada é defesa prévia. Mas no parágrafo 1º ele diz o seguinte, apesar da utilização da nomenclatura defesa prévia, nessa fase o acusado poderá fazer menção ou poderá utilizar instrumentos processuais, fazer uma defesa processual, portanto defesa preliminar, e também uma defesa relativa aos aspectos materiais. Então a defesa prévia do parágrafo 1º do artigo 55 diz respeito aos aspectos processuais e aos aspectos materiais. Qualquer matéria relacionada ao direito, seja ao direito processual, seja ao direito material, poderá ser arguída neste momento, tá? E tanto a acusação como a defesa, artigo 54, inciso 3 e 55, parágrafo 1º, dizem o seguinte, serão arroladas 5 testemunhas no procedimento da lei de drogas. 5 testemunhas da acusação, 5 testemunhas da defesa. Este é o número previsto na lei de drogas. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Então, são estas as informações específicas da lei de drogas. Se vocês continuarem a leitura dos aspectos procedimentais relativos à instrução criminal, vocês vão perceber uma outra circunstância, qual seja a ordem dos atos na audiência de instrução, debates e julgamento. Como assim a ordem dos atos? Vocês vão perceber o seguinte, na lei de drogas, primeiro é realizado o interrogatório do acusado, para que depois sejam realizados os outros atos. Oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, debates entre as partes e etc. Isso na lei de drogas. A lei de drogas é de 2006. Ponto. Aí, voltando ao Código de Processo Penal. Eu e você e eu, estudamos conjuntamente
os procedimentos no Código de Processo Penal. E eu mencionei o seguinte: em 2008 foi feita uma reforma pontual no que tange aos procedimentos penais. E houve alteração da ordem para a realização dos atos na audiência de instrução, debates e julgamento. Ou seja, primeiro é ouvida a vítima, quando possível, após são ouvidas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, perito, eventuais acariações e, por último, é realizado o interrogatório do acusado. E por que há a previsão da realização dos atos nesta sequência específica? Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O acusado vai acompanhar a realização de todos os atos processuais, o desenvolvimento de todos os atos relativos à instrução processual penal e, após, vai transmitir a sua versão dos fatos, em respeito ao contraditório e ampla defesa, para que ele possa elaborar a sua defesa e para que ele possa contraditar todas as imputações que lhe são feitas e todas as informações, sejam estas desfavoráveis, sejam estas favoráveis. Então, interrogatório, o último ato. Então, nós temos duas previsões. A previsão da lei especial, que põe o interrogatório em primeiro lugar, e a previsão geral do Código de Processo Penal, que põe o interrogatório lá no último lugar da fila. Lei de drogas, legislação especial, Código de Processo Penal, regra geral. Lei de drogas anterior de 2006, Código de Processo Penal posterior de 2008. Então nós temos aí duas regras previstas na LINDB. Lei especial prevalece em relação à norma geral e norma posterior prevalece em relação à norma anterior. Qual delas será tomada em consideração? Meus amigos, na prática, infelizmente, ainda existem juízes que adotam a disposição da lei de drogas, ou seja, primeiro fazem o interrogatório e depois os outros atos. Mas a maioria leva em consideração o disposto no Código de Processo Penal. E leva em consideração o disposto no Código de Processo Penal com fundamento em duas circunstâncias. Primeira delas, a lei posterior prevalece em relação à lei anterior. E o segundo elemento a ser levado em consideração, as garantias fundamentais que eu já mencionei a vocês, o contraditório e a ampla defesa. Então, para que se dê aso à aplicação do contraditório e da ampla defesa, que estão previstos no artigo 5º da Constituição e também no Pacto de San José da Costa Rica, adota-se o disposto no Código de Processo Penal. Aplicamos o disposto no Código de Processo Penal, o interrogatório fica por último, assim o réu tem direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas saibam, amigos, reitero o que eu já havia dito a vocês. Há o disposto na lei de drogas e há o disposto no Código de Processo Penal e toda uma discussão em torno de qual norma deve prevalecer. Disse a vocês, prevalece o CPSP por ser mais garantista, por ter um viés mais garantista em relação às garantias fundamentais. Tudo bem, meus amigos? Foi um prazer inenarrável contar com a sua participação. Voltaremos na nossa próxima aula, tratando agora da Lei 9.613 de 98, a Lei da Lavagem de Dinheiro. Foi um prazer, reitero, valeu, abraço, tchau!